Fala, gente, tudo certo? Professor Leandro aqui na área pelo COC Concursos, trazendo para vocês direito administrativo. Eu já estive aqui com vocês neste mesmo curso para oficial do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, lecionando administração pública e também direito constitucional. Agora estou aqui novamente com vocês, vão ter que me aturar em direito administrativo, tá? Vamos fazer uma revisão dos principais pontos aqui do seu edital, trabalhando questões, muitas questões aí da banca. Você já viu as minhas outras aulas, sabe que eu bato forte em cima da resolução de questões, e se você não resolve questões, se você é teimoso, você vai ter que resolver aqui na marra, ou não vai assistir esse vídeo, porque a gente vai trabalhar a teoria, mas nós vamos trabalhar também muita resolução de questões, tá? Eis o diferencial aí de quem estuda estrategicamente para concursos públicos. A resolução de questões, com certeza, é a cereja do bolo, vai fazer com que você passe mais rápido em concursos públicos. Não significa que quem não faz questões não passa, porque sim, eu conheço concurseiros aí, inclusive juízes que fizeram pouquíssimas questões na sua carreira de concurseiro e passaram na prova. Só que você não precisa sofrer tanto. Tá? Dá para estudar estrategicamente e sofrer menos. Tá? Estudar é sofrido, é difícil, e quando você estuda com estratégia, você sofre menos. Tá? E a gente está aqui para tentar facilitar a vida de vocês e não complicar. Vamos lá, vamos para direito administrativo, sem perder tempo, porque o concurseiro tem que poupar o máximo de tempo possível para poder estudar cada vez mais. Vamos lá, então. Professor Leandro do Nascimento aqui. Para quem não me segue lá no Instagram, meu Instagram é Leandro N de navio, Navroski. Tá? Meu sobrenome, Navroski. Esse aqui é meu Instagram, eu posto lá dicas de estudo todos os dias, só você me seguir lá que eu vou tá entregando muito conteúdo lá gratuito para vocês. E vocês que têm dúvidas a respeito da matéria aqui também podem entrar em contato comigo lá. Lá é o seu canal de comunicação comigo. Vai entrar lá no direct e vai falar comigo. Não tem um Instagram, professor. Cria um fake, sempre é bom, tá? Cria um fake, segue bons coaches na internet para você ter acesso a bons conteúdos todos os dias, não só conteúdo motivacional, tá? Mas conteúdo mesmo sobre técnicas de estudo, tá? Notícias de concurso público, isso aí é muito bom. Tá? Então você pode tranquilamente criar um fake. O Instagram não é inimigo da sua aprovação. O que é inimigo? O inimigo da sua aprovação é a tua falta de autocontrole. Você não consegue ficar sem acessar o Instagram 50 vezes ao dia. Então a tua falta de autocontrole é que sabota a tua aprovação e não o Instagram em si. Tá? Eu tenho Instagram, trabalho com ele, ganho dinheiro com o Instagram e entro nele 3 vezes ao dia. Uma vez pela manhã eu faço tudo que tenho que fazer, zero tudo e não entro mais. Uma vez à tarde e uma vez à noite. 3 vezes ao dia, e assim que eu consigo desenvolver bem o meu trabalho. Senão eu fico o dia todo ali entorpecido, aquelas imagens maravilhosas, aquele monte de notícia e fofoca no Instagram. É claro, né, que eu vou perder muito tempo, tá? Então eu obviamente não vou fazer isso, tenho coisas mais importantes para fazer, por exemplo, estudar. Então vamos lá, vamos para cima, gente. Professor Leandro, direito administrativo, vamos lá. Não é fácil passar aqui nesse concurso que vocês querem, oficial do Corpo de Bombeiros, tá? Mas não é uma missão impossível. O professor Leandro já passou, não para bombeiro, mas para PMSC. E assim, demorou, né? Levei 3 anos para conseguir passar, fiz vários concursos de oficial para conseguir passar, mas enfim, em determinado momento consegui, e foi muito gratificante. Vocês vão conseguir também, desde que estudem com estratégia e tenham muita paciência, porque o conhecimento a gente adquire aos poucos, né? Transportar em um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Tá? Então, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a gente vai acumulando conhecimento para conseguir fazer uma boa prova. Vamos lá, gente, vamos começar aqui uma questão de 2022, questão recente do Instituto Consuplan, tá? Que fez a prova da PGE do Espírito Santo, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, prova de residência jurídica, prova de nível superior. Vamos lá. Então, o Instituto Consuplan, assim, ó, não é uma banca boa, tá? Mas também não é uma banca ruim. Mas de vez em quando ela dá umas vaciladas. Então ela é uma banca mais ou menos, e ela quer ficar com cara assim de FGV de vez em quando. Então ela quer criar ali um caso hipotético. FGV tem muito disso, conta uma historinha para depois você resolver a questão. E às vezes ela acaba se atrapalhando, né? Isso causa algumas anulações nas suas questões, tá bom, gente? Não são questões extremamente bem formuladas, como você vai encontrar nas provas da FCC, da FGV, da CESP. Mesmo essas 3 grandes bancas, elas têm falhas, apresentam falhas.
aí diversas questões são anuladas, outras não são anuladas e o gabarito duvidoso, questionável, é mantido pela banca. Imagina, se as grandes bancas falham, imagina então as pequenas e as médias, tá? Que nem é Instituto Consuplan. Instituto Consuplan e Consuplan é a mesma porcaria, tá? É a mesma banca, mesma coisa, só tem ali duas empresas divididas, mas é a mesma empresa, mesma coisa, tá? O que uma cobra, outra cobra também, mas aqui vamos nos ater ao Instituto Consuplan especificamente, porque o Instituto Consuplan é o que vai fazer a sua prova, tá? Então vamos nos manter dentro do Instituto Consuplan, mas se você quiser fazer questões da Consuplan, pode fazer também sem o menor problema, que é a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá, gente. Ó, o município Y possui 23 servidores efetivos que exercem o cargo público de fiscal. Muito bem. Todos eles já adquiriram estabilidade e foram aprovados em período de estágio probatório. Muito bem. Aí o que acontece? Se a gente fala em estágio probatório, a gente está falando em servidor efetivo. Muito bem. Servidor efetivo, concursado, estatutário. Porque o servidor que não é estatutário não passa por estágio probatório. Correto ou incorreto? Correto. Pessoal aí que faz concurso para administração indireta, e você sabe essa altura que a administração indireta é aquele mnemônico FASE, que a gente conhece já, vocês conheceram aí dentro dos estudos de direito administrativo, F de fundações, A de autarquias, S de sociedades de economia mista e E de empresas públicas. Quem faz esses concursos, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tá? Correios, não tem estabilidade do serviço público. Portanto, não passa por estágio probatório, porque o seu vínculo é seletista, o seu vínculo não é estatutário. Então, quando a gente fala em estágio probatório, já tem que vir à sua cabeça. Opa, estou falando de um servidor efetivo, concursado da administração direta, com vínculo estatutário. Somente esses têm estabilidade, os da administração direta. Você está fazendo concurso para administração qual? Direta ou indireta? Corpo de Bombeiros é uma fundação? Não. É uma autarquia? Não. É uma sociedade de economia mista? Também não. É uma empresa pública? Muito menos. Corpo de Bombeiros é o que, gente? O quê? O que é o Corpo de Bombeiros? Vai, fala aí. É um órgão. Muito bem. É um órgão ligado ao Estado de Santa Catarina ou qualquer outro estado, enfim, mas o nosso aqui dessa prova é o estado de Santa Catarina e, portanto, o estado faz parte da administração direta e os seus órgãos também, o Corpo de Bombeiros faz parte da administração direta, o seu vínculo será estatutário e você terá, sim, estágio probatório. Via de regra, o estágio probatório tem duração, de acordo com a Constituição Federal, de 3 anos. E isso foge à regra nos concursos militares, tá? A natureza militar, a natureza da função, né, que é diferenciada da função militar, faz com que algumas coisas mudem, como, por exemplo, o tempo de aposentadoria, questões previdenciárias, questões de ingresso, limite de ingresso de mulheres, quantitativo menor do que o de homens no efetivo, a altura de homens e mulheres tem que ter um mínimo, não pode ter pessoas deficientes no militarismo, tem algumas peculiaridades. Porque o militarismo sempre é aquele negócio, né? Ou você é marinha, exército e aeronáutica, você pode entrar em guerra a qualquer momento, ou você é das forças auxiliares, PM e Corpo de Bombeiros Militar. E as forças auxiliares, Corpo de Bombeiros e PM, você já sabe, são Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro. Então pode vir a ser chamado também para entrar em conflito em defesa do território nacional. Então estas pessoas precisam ter condições físicas para isso, por isso precisam de rigidez física e mental, por isso que os exames de saúde são bem rígidos no militarismo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz os exames da Polícia Civil, para quem não sabe, eu já fui policial civil, passei, tudo ok, maravilha. E fiz os exames para a Polícia Militar. Tá? Quando eu fui entrar no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, ali no CFO, eu reprovei no exame de saúde. E eu já era policial civil. Tá? O mesmo concurso não. Concurso no mesmo estado, para a mesma administração, para uma polícia eu servia, para outra polícia eu não servia. Por quê? Porque o militarismo, o sarrafo é mais alto, justamente por conta da natureza da função militar, que ela é diferenciada, tá? Ela é mais sensível. Aí eu tive que ingressar com uma ação judicial, gastei horrores para poder entrar no CFO, gastei aí cerca de entre 50 e 60 mil reais para conseguir ingressar no CFO por conta dessa porcaria deste exame de saúde. Mas enfim, consegui entrar depois ali, deu tudo certo.
Então, o que acontece? Sempre no militarismo vai ser diferenciado, inclusive quanto ao estágio probatório. Lá na Polícia Militar, a gente tinha um estágio probatório de 6 meses, que é o período do aspirantado. E às vezes poderia durar menos ainda. Tá? Já teve aspirantes que ficaram 5 meses no cargo. Teve aspirantes que ficaram 9 meses no cargo. Depende da vontade ali do comandante geral, em promover ou não promover ali os aspirantes a oficial a segundo tenente. Na verdade, depende do governador de estado, né? Porque aí a carta patente aí já é conferida pelo governador de estado, que ele vai deixar de ser uma praça especial e vai se tornar um oficial. Enfim, não tem um negócio certo, assim, não é taxativo que nem na Constituição Federal. O estágio probatório é de 3 anos e ponto final. No militarismo pode ser o quanto eles quiserem ali e ponto final. Pode ser mais, pode ser menos, tanto faz. Mas, via de regra, a Constituição fala em 3 anos. Então, quando a gente está lendo essa questão aqui, você já tem que ter na sua mente isso bem claro. Bem claro. Então, se falou em estágio probatório, estamos falando de servidores da administração direta com vínculo estatutário que passaram por um estágio probatório de quanto? De 3 anos. Beleza, vamos lá. Contudo, de forma anual, mesmo após a aquisição de estabilidade, os servidores são submetidos a avaliação especial de desempenho. Muito bem, muito bem. Então, o que acontece? Só aqui, ó, tem um erro técnico, tá? Isso aqui é a avaliação periódica, tá? De desempenho. A avaliação especial de desempenho é aquela avaliação que a gente passa no estágio probatório, quando eu estou dentro do estágio probatório, quando eu sou um estagiário dentro do estágio probatório. Tá? Você não você tecnicamente não é chamado você vai ser chamado de oficial, vai ser chamado ali de aspirante oficial, tudo certo, tá? Mas tecnicamente você é um estagiário, porque você passa por um estágio naquele momento, um estágio probatório. Beleza? É o nome correto aí para qualquer servidor público que estará dentro do estágio probatório, inclusive você, futuro aspirante oficial. Muito bem. O que acontece, gente? Neste período do estágio probatório, você passa por uma avaliação especial de desempenho, que uma comissão de servidores já estáveis vão fazer de você. Quanto aí a sua presteza, a sua urbanidade, a sua cordialidade, a sua pontualidade, a sua disciplina, tá? A sua proatividade, a sua assiduidade. Então, tudo isso daí é avaliado entre outros quesitos também. Normalmente esses quesitos, mas de repente às vezes pode ter até outros aí avaliados. O que acontece? Nesse período é feita a avaliação especial de desempenho. Vai dizer se você está apto ou não está apto a continuar nas funções públicas. Depois deste período do estágio probatório, você continua sendo avaliado. Só que o nome correto é avaliação periódica de desempenho. Tá? E aí cada serviço público vai ter ali a sua avaliação, a sua periodicidade. Normalmente a cada 6 meses, tá? Mas vai ter serviço público municipal que vai dizer que é a cada ano. Depende do estatuto. Isso tem que ser avaliado caso a caso. O fato é que ela é periódica. Ela acontece a cada 6 meses ou a cada ano. Tá? Quando a gente fala em avaliação especial, a gente está falando de estágio probatório. Quando a gente está falando de avaliação periódica após o estágio probatório. A questão aqui fala da avaliação após o término do estágio probatório. Então, o correto, tecnicamente, seria avaliação periódica de desempenho. Nossa, mas o professor tá sendo muito detalhista. É claro, você tá fazendo concurso para oficial da polícia, do Corpo de Bombeiros. Tu não está fazendo a prova para soldado. A prova para soldado é bem menos profunda. Você não tem que se ater a esses pequenos detalhes, esse aprofundamento dentro de cada uma das disciplinas do seu edital. Agora, para oficial, sim. Eu fiz a prova, gente, uma das provas mais difíceis que eu já realizei. A mais difícil de todas que eu já realizei, na verdade, foi para auditor fiscal do estado de Santa Catarina. Um horror, quase que eu não terminei a prova, quase que eu desisti, extremamente cansativa, contas enormes, que eu não tinha nem como fazer aquilo, extremamente difícil. Foi a mais difícil que eu já fiz na minha vida. Essa e para defensor público do estado do Paraná, muito difícil também, FCC que fez a prova. Agora, oficial foi uma das provas mais difíceis que eu realizei aqui do estado de Santa Catarina, muito difícil mesmo. Já tinha feito oficial da Aeronáutica, já tinha feito oficial do Exército, já tinha feito oficial da PM do estado do Paraná, mas a de Santa Catarina, que na última prova eles pegaram pesado, tanto que selecionaram muito bem a minha turma, só tinha cara sinistro, voando, tinha 3 aprovados concurso de delegado, só tinha cara realmente muito bom, todo mundo bem alinhado na turma. Por quê? Porque o concurso foi difícil e selecionou os melhores. O de vocês não vai ser diferente. Você vai ver, a tua turma de oficiais será excelente, todo mundo de altíssimo nível. Beleza, gente? Vamos lá. Então você tem que ter realmente um aprofundamento muito alto para conseguir fazer esse tipo de concurso e lograr êxito aí
na prova objetiva e conseguir passar para as demais fases. Vamos lá. A possibilidade de estabelecimento de avaliação periódica de desempenho, daí aqui já trocou, falou em periódica, antes falou especial. Tá? Aos servidores públicos decorre do seguinte princípio administrativo. Tudo isso daqui, Instituto Consulplan, tá? Deu 10 voltas aqui simplesmente para dizer para vocês, gente, qual é o princípio que norteia a avaliação periódica de desempenho. Qual o princípio? Aí a gente tem aí os princípios da administração pública que vão se encontrar onde, gente? Onde que se encontra? Artigo, fala aí, qual artigo? Artigo 37 caput da Constituição Federal. Ah, aquele lá que você conhece, sim, do mnemônico LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quais desses princípios norteiam a avaliação periódica de desempenho? Mas é óbvio, né? Legalidade? Não, né? Até pode ser, né? Porque isso daí vai estar em lei e o administrador público tem que pautar a sua atuação por aquilo que está previsto na lei. Mas vamos ver se tem outro princípio aí que pode se encaixar melhor. Impessoalidade tem a ver com avaliação periódica de desempenho? Impessoalidade? Não, eu não buscar favorecimento pessoal na atuação, na minha atuação aí como futuro militar, como militar, né? Na sua atuação como militar, você não buscar favorecimento pessoal tem a ver com avaliação periódica de desempenho? Tem ou não? Não tem, né? Aquela questão lá do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai falar a publicidade de obras, de serviços, de programas, dos governos, só poderão ter caráter social, educativo, informativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou qualquer coisa que faça alusão a algum político, alguma pessoa, alguma autoridade, algum servidor público. Isso tem a ver com o princípio da impessoalidade. Tem ou não tem? Claro que tem. Tá? Se não tem, vá um pouco mais profundo aí nos seus estudos, nessa reta final, sobre o princípio da impessoalidade, porque ele ataca bem nesse ponto, é artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá? Isso tem a ver com avaliação periódica de desempenho? Não tem. Moralidade, eu atuar de forma proba, de forma ética, tá? De acordo com a moralidade, tem a ver com avaliação periódica de desempenho? Não. Publicidade, tem a ver com avaliação periódica de desempenho? Tá? Eu tenho que utilizar de transparência das minhas ações no meu atuar no serviço público? Quando eu, futuro oficial, for realizar lá no P4, P4 é compras, né? Eu trabalhar lá no P4, não sei como é que chama no Corpo de Bombeiros, de repente um Corpo de Bombeiros chama B4, né? Lá na PM era P4, né? Porque polícia é 4, né? Seção 4, como no Exército é S4, né? Aqui na Polícia Militar era P4, não sei se no Corpo de Bombeiros vai ser B4, de repente, de bombeiro 4, enfim. Mas que vai ser a seção 4, certamente é compras. Muito bem, compras. Você vai realizar uma licitação. Essa licitação precisa do quê? Publicidade. Muito bem. A avaliação periódica de desempenho tem a ver com publicidade? Até tem, porque tu tem que dar publicidade a ela depois, né? Mas eu acredito que tem mais a ver com o último princípio da administração pública do artigo 37, que é a eficiência. É claro, quando eu faço uma avaliação periódica de desempenho de um servidor público, eu busco que ele seja o quê? Um servidor eficiente. Eu estou avaliando se ele é bom ou se ele não é. Se ele está fazendo muito, gastando pouco. Se ele está economizando recursos e tendo muito resultado. Então, é claro, na avaliação periódica de desempenho, eu busco avaliar a efetividade. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do servidor. Então, é claro que vai ter muito mais a ver com a eficiência do que com os outros princípios da administração pública. Então, é muito mais certo eu marcar eficiência, letra A, de amor, legalidade não, letra C de publicidade não, letra D de impessoalidade não. Ficamos aí com a letra A. Então vamos lá, ó. Comentário do gabarito. Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? Grande doutrinadora e direito administrativo, vai dizer que o princípio da eficiência apresenta dois aspectos, tá? Em relação ao modo de atuação do agente público, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Como consequência desse primeiro sentido, foram introduzidas pela Emenda Constitucional 19 de 1998 a exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade e a possibilidade de perda do cargo público, flexibilização da estabilidade, em decorrência da avaliação periódica de desempenho. Então, quando eu falar em avaliação especial de desempenho, eu estou falando antes da estabilidade. Tá? Aquela avaliação dentro do estágio probatório. E quando eu falar em avaliação periódica de desempenho, eu estou falando de depois da estabilidade. Quer dizer que aquele oficial gordão, que falta ao serviço bastante, ele pode ter, de repente, uma avaliação ruim?
de desempenho? Sim. Ele pode perder o cargo dele mesmo já sendo oficial? Claro que pode. Pode ser instaurado um PAD contra ele, demissional, tá? Pedindo aí a exclusão dele do serviço ativo do Corpo de Bombeiros. Não tem o menor problema quanto a isso. Desde que ele seja um cara ruim mesmo, inefetivo, ineficiente, tá? Inascido, que não cumpre aí com os seus deveres como militar. Isso não só com o militar, qualquer outro servidor pode vir a perder aí o cargo depois de adquirir a estabilidade, no caso de péssimas avaliações periódicas de desempenho. Beleza, gente? Fechou? Olha só, 20 minutos para a gente ver um assunto simples como princípios da administração pública, trabalhando uma questãozinha só. Olha só. Para você entender como que é profundo o conhecimento que é cobrado dentro aí de concursos de nível superior, que fazem você mudar a sua vida, como esse daqui, tá? Ganhar um subsídio de 16 mil reais durante o curso de formação, uma maravilha. Meu Deus, quando eu fiz o CFO, se eu ganhasse 16 mil reais, eu tava rindo, pulando de alegria, a gente vivia duro, quebrado, devendo. Tá? Tu gasta dinheiro pra caramba para fazer o CFO, tu tinha que morar lá na Trindade, o mais perto possível do centro de ensino da Polícia Militar, senão você arriscava aí não chegar e acabava aí tomando um PAD, como já aconteceu aí comigo também. Uma vez eu me atrasei 40 minutos, um outro colega aí se atrasou também, tomou um PAD, foi condenado. Acontece, tá? E mesmo morando bem perto, tá? A gente morava bem perto. Então tu tinha que gastar muito dinheiro só para morar e para comer, para poder comprar coisas pro curso. E sim, vocês compram coisa pra caramba no curso, tem que comprar. E acabava não sobrando nada, eu ganhava 4 mil reais. Né? Eu abri mão de um subsídio de 7 mil e pouco da Polícia Civil para poder entrar no CFO, né? Ganhar 4 mil reais. Né? Hoje em dia está muito mais tranquilo, né? Vocês vão ganhar bem durante o curso de formação, a coisa está mais legal. Mas o curso de formação é difícil da mesma forma, tá? É duro. Não é tão difícil quanto o da Polícia Militar, fiquem tranquilos, tá? O clima no Corpo de Bombeiros é bem mais amistoso, tá? Polícia Militar é tempo fechado a todo momento, toda hora você está ali, é pânico e grito e pavor a todo momento. A todo instante pode acontecer alguma coisa terrível com você. Já no Corpo de Bombeiros não, tá? Eu conheci gente que fez o último curso de formação e é bem mais amistoso. E conheci gente, inclusive, que estava no curso de formação Corpo de Bombeiros e estava aprovado na PM, saiu, pediu baixa do Corpo de Bombeiros e foi para o CFO da PM e foi um pavor, foi pânico, foi um terror. E o cara estava no último ano, tá? No último período. Era cadete do quarto período e foi para a PMSC. E eu era muito amigo dele na época, hoje já não sou tanto, porque a gente acabou se distanciando depois do curso de formação, a vida vai tomando outros rumos, né? Enfim, mas tenho amizade com ele, só não tenho tanta proximidade. E ele me contava que a diferença era bem grande entre o curso de formação da PM e do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é bem mais amistoso o clima, e na PMSC é tempo ruim a todo momento, tá? Mas vocês vão gostar, é bacana. Vamos lá, gente. Ainda, quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, o princípio da eficiência exige que seja a mais racional possível essa organização, essa estruturação, essa disciplinação, né? Permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação de serviços públicos. Nesse segundo contexto, exige-se um novo modelo de gestão, o que é a administração gerencial, que vocês viram lá dentro da administração pública comigo, tá? Aqui, a administração gerencial é o nosso atual modelo de gestão aqui no país. Então, a administração gerencial ela tem direta ligação com o princípio da eficiência. Direta ligação. Assim, os controles administrativos deixam de ser predominantemente por processos para serem realizados por resultados. O momento do controle prévio passa a ser realizado prioritariamente a posteriori, após o ato, aumentando a autonomia do gestor e melhorando a eficiência do controle. Então, esta questão de controle da administração pública pelo modelo de administração gerencial tem ligação direta com o princípio da eficiência. Beleza, gente? Fechou? Tranquilo? Tá, eu vou encerrar esse bloco aqui. Vai lá, toma um cafezinho, toma um chá, relaxa a mente, que a gente volta em seguida tratando um pouquinho mais sobre direito administrativo e fazendo a correlação com aquilo que está sendo cobrado nos últimos concursos em 2022 pelo Instituto Consulplan e a banca que vai fazer a sua prova. Beleza, gente? Valeu, forte abraço e até mais.